Então tá bom. Abra a Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Amém? Glórias a Deus. Se tiver alguém aí do seu lado, sem uma Bíblia, compartilha da sua Bíblia com essa pessoa. Glória a Jesus. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o 15. Aleluia. Acho que a rinite me pegou. Eu vou expulsar ela em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Quero ministrar sobre o tema Estamos em Guerra. Quem está em guerra aí, irmão? Se não tiver, tem alguma coisa errada aí, né? A vida é uma batalha. Vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo, orar sempre e nunca desfalecer. De novo, para ficar mais bonito. Orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Vocês não gostam de repetir, mas o pastor gosta de falar. Vamos lá, versículo 9. Dizendo ainda: havia uma cidade cujo certo juiz, que nem a Deus ele temia, e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, me incomoda, hei de lhe fazer a justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Não, tardio não, digo que depressa fará justiça. Aí fica a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém? Pode sentar. Fica à vontade. Glória a Deus. Jesus conta essa parábola para nos dar entendimento e significado sobre a persistência na nossa vida de oração. Ele usa um exemplo de um juiz que não respeita a Deus e nem o homem, ou seja, um juiz ímpio, um juiz injusto, e que mesmo sendo ímpio, mesmo sendo injusto, atendeu o clamor da mulher porque era insistente, porque importunava, e por isso fez justiça a ela. E ele comparou o homem caído com seus devaneios de injustiça a Deus, que é bom, que é justo, a Deus que faz justiça depressa, ainda que seja tardio, mas ele diz: digo que depressa ele fará justiça. Orar sempre, nunca desfalecer. Orar sempre,
nunca desfalecer. Esse é o nosso desafio de vida cristã. É bem da verdade que muita gente só ora quando está na igreja. É bem da verdade que tem gente que dobra o joelho em casa 2 minutos para dizer obrigado, Jesus, ou para pedir qualquer coisa. Não existe de fato uma vida de oração, uma conexão viva com Jesus. E é por isso que você fraqueja. E é por isso que você desiste. Você perde a consciência da fé. O que é fé? Irmão, fé é a certeza, a convicção das coisas que não vemos, a certeza daquilo que esperamos. O que é esperar? Esperar é crer que aquilo que ainda não veio virá. É crer que as coisas que não são, serão. Porque Ele traz à existência as coisas que não são como se já o fosse. Fé é fé nos princípios de Deus. É fé naquilo que já está dito pela palavra de Deus. Então eu também preciso conhecer a promessa de Deus pela sua palavra. A promessa de Deus nunca é independente. Deus não tem uma promessa particular com você. A promessa que Deus tem com você está atrelada às Escrituras. A mesma promessa escrita na Bíblia. Por isso que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, pela luz da palavra eu posso trilhar o caminho da vontade de Deus e da promessa de Deus para a minha vida. A gente tem uma ideia de promessa como se fosse a nossa vontade. E isso vem do catolicismo. Vou pagar uma promessa. Que promessa? Aquela que você mesmo criou, inventou e acreditou, e não a que Deus falou. Por isso que oração também não é para você ditar regras. A oração é para você entender o que Deus quer, para você ouvir. A oração tem mais a ver com ouvir do que falar. Na oração você fala pouco. Quando é que eu falo na oração? Na oração eu falo quando eu não entendo ainda. Na oração eu só falo quando eu ainda estou perdido. Quando eu oro e tenho que falar, e isso também faz parte do processo, porque ninguém nasce sabendo, e o processo de crescimento espiritual da oração, ele também implica você falar, porque vai ter hora que você vai ter que dizer assim: Deus, me ensina. Senhor, eu não estou entendendo. Vai ter hora que você vai ter que dizer: Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo cumprir isso aqui. Eu fraquejo nessa parte. Aí você vai ter que falar. Para quê? Para ser curado. Mas quando você chegar num ambiente de liberdade, quando você já foi curado, quando você já está são na presença de Deus, a oração é só para você levantar a mão e dizer: Santo, 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 Santo. Eu sou grato, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. E aí você fica ali e Ele ministra o seu coração. É quando a oração de 1 hora parece que foi 5 minutos. Você nem vê passar. De tão gostoso, tão bom que é. Porque você desfruta. Você descansa. Sabe aquela coisa de sentar nos pés de Jesus, como Maria fazia? Você curte. Tem descanso. A oração tem que se tornar um descanso. Mas vai ter fases na sua vida que ela vai ser uma guerra, uma batalha. Vai ter fases na sua vida que ela vai ser uma guerra, e essa guerra é contra você mesmo. Essa guerra é contra a sua fraqueza. Essa guerra é contra a sua humanidade. Essa guerra é
contra o desânimo que está em você. Essa guerra é contra as dúvidas, as frustrações. Essa guerra é contra tudo que vai te arremetendo a um lugar de morte, de dor, que você precisa vencer, e você só vai vencer na oração. Por isso que não tem descanso, meu irmão, na caminhada cristã. O descanso que antecede o trabalho não é descanso, é preguiça. Você quer viver o prêmio de Deus? Irmão, o prêmio de Deus você não recebe. O prêmio de Deus você conquista. Por isso, a dificuldade, ela nunca vai te dizer, pode ficar tranquilo, eu vou deixar você em paz. Nunca. Então aprenda isso. Nunca haverá resistência se você não se mover. Se você não deseja ter problemas na sua vida, então eu digo uma coisa: não faça nada de importante. Não, eu não quero ter problema. Então tá bom. Fica na sua. Fica no seu quadrado. Sabe, às vezes, irmãos, as pessoas estão seguindo o próprio coração. O coração do homem é enganoso, é astuto. Como é difícil lidar com a gente, é ou não é, irmão? Qual que é a doença do século? São doenças emocionais. É a depressão. São crises emocionais. Isso tem a ver com o coração. Quando a Bíblia fala de coração, irmão, não é o órgão do coração. O coração é um símbolo, mas é a mente. É os pensamentos do homem que geram sentimentos, emoções. Como é difícil lidar com isso. E se você seguir seu coração, você vai cair. Porque o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas. Por isso que essa guerra, antes de você chegar no ápice do descanso, essa guerra é uma guerra contra você mesmo. Não siga o seu coração para fugir do confronto da vida. Guie o seu coração. Você tem que dar destino para o seu coração. Acabou minha bateria aqui, viu, Abel? Irmão, a felicidade, ela existe. E essa felicidade que existe está atrelada à fidelidade a Deus. Se não houver fidelidade a Deus, esquece felicidade. Eu já preguei para vocês que a felicidade que todo ser humano busca, na verdade, é o anseio pela eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele soubesse o fim de todas as coisas. Está lá em Eclesiastes. Antes disso, Salomão escreve dizendo que Deus estabeleceu tempos, e para cada tempos um propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer, ou seja, tempos difíceis, tempos que vêm sobre todo ser humano. No mundo tereis promessa, isso é promessa. Jesus disse, isso vai acontecer. No mundo você terá aflições. E junto com essa promessa, ele está dizendo o seguinte para você: tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É estar entusiasmado, é estar feliz. E você só está entusiasmado, ou feliz, ou animado, se você tem fé o suficiente. Nada te abate. Escute o que eu vou te dizer. A sua fé não ajuda Deus. Não é esse tipo de fé. Sua fé vai destravar
algo no mundo espiritual para Deus fazer. Não. A verdadeira fé não é a que ajuda a Deus. A verdadeira fé é aquela que agrada a Deus. Que Deus pode sorrir para você. Você já viu o texto na Bíblia que diz assim, obrigado. E viu Deus graça aos olhos de Noé. O que é ver graça? É Deus sorrir, olhar para o cara e sorrir. Estou feliz de ter você. Já pensou Deus olhar para a gente e sorrir e dizer: esse é o meu menino? Carregar o coração de Deus de alegria. Aleluia. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está feliz com você, meu irmão, te garanto, ninguém mais te impede. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes não nos dará com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o diferencial. Tudo que você precisa é crer no que Deus falou. Ah, mas eu queria muito, pastor, que Deus me desse um emprego melhor, uma coisa, sabe? Eu estou passando umas dificuldades aí. Se Deus me abençoasse. Irmão, Deus só vai te dar as coisas quando você não as quiser mais. Quando elas não forem mais o anseio. Tem gente que quer tanto uma coisa, não acontece e se frustra. Desanima. Acho que Deus não te ama. E você acha mesmo que o foco principal de Deus são coisas? Não é. E você pode até dizer, mas eu tenho responsabilidades lá fora. Cara, para Deus isso é insignificante. Porque quem vive pela fé, ele manda o corvo trazer a comida. Para quem vive pela fé, ele tira a água da rocha. Ele manda o maná do céu. Você já parou para pensar que o povo no deserto comia o pão que descia do céu, literalmente, chovia pão. Havia um cuidado de Deus ao ponto de não faltar nada. A sandália não gastava, a roupa não envelhecia. Havia uma provisão de Deus e aquilo era um aprendizado para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Para que eles entendessem que a prioridade da sua vida não são as coisas que você acha que vai resolver o seu problema. Porque se eu penso que se eu tivesse isso, eu seria feliz, a minha vida estaria resolvida, eu estaria satisfeito, eu digo para você que não. Tudo que nós precisamos está em Deus. Por isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que na parábola, aquela mulher pediu por justiça. O que é justiça? Aquilo que me é por direito. Mas Mateus 6,33, eu acabei de citar, buscai o reino de Deus e a sua, e o resto vai vir. Sabe, eu não consigo ficar orando por coisas, porque eu sou filho, e todo filho é herdeiro. Irmão, você é herdeiro. A Bíblia diz que somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo na glória. Eu tenho herança, eu não tenho salário. Eu não sou mendigo espiritual. Eu confio no cuidado de Deus. A minha vida nem é minha, a minha vida é dele. Todos os dias eu morro para mim mesmo, para ele reinar e governar, para eu não fazer o que eu quero, porque eu tenho que entender que não é o que eu quero. E essa é uma guerra, é uma batalha de todos os dias, para viver o que Deus quer. Isso é muito difícil. Irmão, o caminho do Evangelho não é fácil.
Quem falou que é fácil, mentiu para você, irmão. Somos herdeiros, mas escute, não se dá herança para meninos. Criança não recebe herança, porque não está pronto. Por isso a Bíblia diz que ainda que seja herdeiro de tudo, se for menino, é como um escravo, porque ainda está debaixo de tutores. Sabe o que acontece se der herança para menino? É só você olhar para a história do filho pródigo. Pai, me dá a minha herança, dá-me o que é meu, quero viver a minha vida. E aí o pai dá a herança e o menino vai embora. E o que ele faz com a herança? Ele vai viver uma vida dissoluta. Ele gasta tudo, fica na miséria. E ele começa a se ver tendo vontade, passou fome, passa a se ver tendo vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Foi quando ele caiu na real e falou: gente, eu tenho um pai. Eu vou voltar para casa, vou pedir perdão, vou dizer ao pai que ele me aceite como um empregado. Aí ele volta para casa, o pai... Porque Deus é assim, irmão. Deus é bom demais. O filho volta para casa, o pai veste ele com uma roupa nova, põe um anel no seu dedo. Ele diz: o que meu filho estava perdido foi achado. Ele mata o cabrito, faz o churrasco, faz uma festa. E o outro irmão, o outro chora, reclama por causa do cabrito que o pai matou para o irmão que voltou, sendo o dono de tudo. Pai, o senhor nunca fez isso por mim. Filho, tudo que é meu é seu. Você não está entendendo que você é herdeiro. E a gente está aqui reclamando por causa de um cabritinho. Você não sabe quem você é, não? Aleluia. Sabe, irmãos, a questão não é se Deus vai dar ou se Ele não vai dar, se Ele vai cumprir ou se Ele não vai cumprir o que Ele falou. A questão é se você vai ser fiel quando vierem as provações na sua vida. Essa é a questão mais importante. Se você vai permanecer ou se você vai tentar pegar um atalho. Irmão, as provações, elas revelam as nossas intenções. Quando Deus permite uma provação, não é para matar você, mas é para mostrar para você aonde é que está o seu coração. Aí é quando você se desperta e diz: agora eu sei. Toda visão de Deus na sua vida vai ter que passar pela prova para ser autêntica. A autenticidade precisa da persistência para suportar o que está por vir. Tem que ser autêntico. Quando eu sou provado e passo por momentos difíceis, circunstâncias ruins na vida, eu me descubro. Eu começo a entender o meu potencial, até onde eu posso, até onde eu não posso. Eu começo a entender que sou dependente de Deus e que sem Ele eu não sou nada. Eu começo a entender que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Uma dose de humilhação faz bem, para gerar humildade na gente. Foi Paulo que disse isso. Deus mandou, permitiu o mensageiro de Satanás a me esbofetear. Eu tenho um espinho na carne. Eita, o que é um espinho na carne? É algo que machuca, irmão, dói. Tem uma discussão, o que é o espinho na carne de Paulo? Uns dizem que não dá para saber o que é, outros... Não, mas está na Bíblia. O espinho da carne dele era o orgulho. Porque quando ele diz que Deus mandou esse mensageiro para esbofetear, ele diz assim: a fim de que eu não me exalte pelas excelências da revelação. Paulo era um cara que tinha uma guerra com orgulho.
Ele reconhece isso. E às vezes a humilhação, esse espinho na carne, que pode representar uma humilhação na sua vida, é para gerar humildade. A gente fica mais humilde, igual Pedro, né? Que bate no peito e diz: eu sou fiel, Jesus, jamais te negarei. Ainda que todos aqui neguem o Senhor, eu sou diferente. Jesus diz: ainda hoje tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus deu na lata. Não, ele precisou passar pela humilhação para ver a sua fraqueza, para ser humilde, para chegar diante de Jesus na hora certa da reconciliação, do conserto, dizer: Senhor, tu sabes, eu não sei de nada, tu sabes todas as coisas. A partir de hoje eu paro de dizer que eu sou, que eu posso, que eu sou fiel. Não, a partir de agora eu digo: Senhor, tu sabes, eu não sou capaz, não tenho capacidade por mim mesmo de qualquer coisa. Aleluia. Nós precisamos passar pela provação, irmãos. O ouro passa pelo fogo para ser purificado e polido. Você não conhece o sabor, irmão, de um saquinho de chá, se antes não mergulhar na água fervendo. Sabe de uma coisa? Deus está fazendo isso com a gente, para tirar o melhor de você, irmão. O melhor aroma, o melhor perfume, para você exalar o bom perfume de Cristo. Você vai ter que passar por situações. O que você chama de provação, eu chamo de treinamento. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque vocês necessitam de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. A promessa é só depois de haver feito a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para ser cumprida, você vai precisar de perseverança, você vai precisar de paciência. Olha o versículo 37: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Aí ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Aleluia! Somos esse tipo de povo, de gente que tem paciência para perseverar e fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa, que sabe que não chegou, mas vai chegar, um pouquinho de tempo, ele virá. Eu vou viver pela fé, sem recuar, porque eu não sou daquele que desiste, eu sou daquele que avança. Você se vê dentro desse texto aqui, irmão? Isso aqui é uma vida de coragem. Sabe, para viver uma vida livre, nós precisamos de coragem. Sabe o que é coragem? É a habilidade de se levantar diante do medo. Há quem diga que quem tem coragem não tem medo. Isso é uma mentira. Quando é que eu sei que eu tenho coragem? Ora, quando eu tenho medo. Aí fazer o que eu tenho medo de fazer é que é coragem. Ah, mas eu não tenho medo. Então, você não está vivendo pela fé. Fé é você fazer o que você tem medo de fazer. A fé nos desafia.
Irmão, quem te desafia é Deus. O diabo não. O diabo tenta pôr medo em você. Ele vai te intimidar. Essa é a função dele. Paulo escreve em Filipenses 3,13 dizendo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos viver essa vida de coragem. Esquecer o que para trás fica. Quantos de nós estamos presos no passado? Não consegue lidar com o passado, com o ontem. Eu não é? Participei essa semana de um debate na rádio. Debate teológico. Sobre o tema: perdoar é voltar a andar junto? E outra pessoa dizia que não necessariamente, porque se o outro te fez mal, você pode perdoar e cada um segue o seu caminho. E eu não acredito nisso, porque não é isso que a Bíblia diz. E não é fácil esquecer o que para trás fica. E é claro que esquecer é uma forma pejorativa de dizer, porque a gente nunca esquece. Quando a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, não é que Deus não lembra mais. Ele só não considera mais. Ser curado do passado é lembrar sem sentir dor. É entender que o passado foi só uma lição e que você cresceu com isso, porque se você não tirar a lição do passado, você não encontra propósito para o presente. E como o Eclesiastes, Salomão com muita sabedoria diz que há um tempo para cada propósito. Tempo de odiar. Ora, Deus manda odiar? Mas por que está escrito que Deus tem um tempo para cada propósito? Tempo de odiar, tempo de amar. Se eu não aprender com ódio, que eu tive que vencer, para não ser consumido pela raiz da amargura que brotando destrói. E eu venci o ódio, eu venci a raiz da amargura. E quando eu olho para o passado, daquilo que eu sentia ódio agora, curado, eu entendo que foi uma lição que me fez avançar e crescer para a liberdade que há em Cristo. Essa lembrança não dói mais. É só olhar para José. Quando José reencontra os seus irmãos, há uma choradeira, irmão. E depois você lê a história. Ele arma toda uma situação para reunir todos os irmãos, para buscar o outro mais novinho. E quando traz todo mundo naquele lugar, naquele ambiente, ele diz o negócio seguinte: eu sou o irmão que vocês venderam. E aí eles começaram a chorar. E o choro foi tão alto que deu para ouvir lá na sala do faraó a gritaria, a choradeira. Sabe aquele choro de arrependimento, de dor, a dor sendo colocada para fora. Não é fácil, isso não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. O caminho de Deus é um caminho de cruz, é um caminho de espinho, é o caminho da porta estreita, não é fácil. E os irmãos pensaram: pronto, agora ele vai matar todos nós. E ele disse assim, os irmãos disseram assim: por favor, não nos mate, nos poupe, o nosso pai, coitado, não tem culpa. E José falou assim: gente, vocês não estão entendendo, eu não vou matar vocês. Eu estou aqui porque foi a vontade de Deus. Tudo que eu passei. E o que ele passou? 7 anos preso. Preso injustamente. Caluniado pela mulher do Potifar. Você conhece a história? Imagina que esse cara passou, coitado. Aí ele chega diante dos irmãos e diz assim: foi a vontade de Deus. Eu tinha que estar aqui, porque eu estou aqui e trouxe provisão
para vocês, para todas as nações que no tempo da escassez precisou vir aqui. Ele tinha a chave do celeiro. Isso é cura, é entender o propósito de toda dor que você precisou viver, de toda frustração que você precisou passar, e só alcançou porque nunca desistiu de lutar. Irmão, orar sempre, sempre, sem desvanecer. Seja forte e corajoso. Deus disse isso para Josué. Josué 1:9. Ele disse: eu não te mandei eu, Josué. Esforça-te, Josué. Tem de bom ânimo, Josué. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Creia nisso, irmão. Positiva quando desperta coragem. Quando esse medo desperta coragem, quando existe amor. Se não existe amor, quando eu faço algo que eu tenho medo, eu não devo fazer porque eu sou valente, mas por amor. 1 João 4,18. No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o temor tem consigo a pena, e quem tem pena, quem teme, não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, às vezes não é coragem que nos falta para fazer o que nós temos medo de fazer. Às vezes o que nos falta é amor. O amor não tem medo de nada, porque ele está agarrado na pessoa de Deus, que é o amor. Quem é amor na Bíblia? Deus é? Quem não ama não conhece a Deus. Por isso que é o amor o gerador de força. É o amor que lança o medo fora. Quando eu tenho um encontro com Deus, tudo muda na minha vida, irmãos. As coisas são diferentes. Olha para Jesus, amado. Se tem alguém mais perseguido do que Jesus na Bíblia? Até a família dele perseguia ele. As pessoas procuravam fazer ele errar. Faziam perguntas maliciosas para Jesus. Ele foi empurrado de um penhasco. Quase que derrubaram Jesus do penhasco. Chamaram Jesus de possesso, de endemoniado. Chamaram Jesus de glutão, de beberrão. As pessoas escarneciam da sua fé. Ele foi crucificado, ele foi esmurrado. Você precisa entender uma coisa: a sua visão tem que ser maior do que a oposição. Maior. Por isso que você não precisa se justificar. Quem está sempre se justificando é porque ainda não sabe quem é. Por isso você fica sempre dizendo: porque fizeram isso, me atrapalharam. Se não tivessem feito isso comigo, estaria bem. A gente está sempre arrumando um culpado. Sempre arrumando um culpado. Você desonra pai e mãe, porque o papai e a mamãe não foi bom com você. Mas a Bíblia manda você honrar pai e mãe, independente se eles foram bons ou se eles foram maus. Eu preguei aqui para vocês esses dias. Porque honra não é sobre a pessoa que você honra. Honra é sobre você. É sobre quem você é. Se existe uma personalidade transformada em você, você não espera ninguém fazer nada por você, para você dar de volta.
Você faz por quem você é. É aqui que está a recompensa. Quando você entende quem você é. E se você fica se justificando, é porque você é carente. É porque você é vazio. E não sabe quem você é. Falta identidade em você, cara. Você talvez é o filho pródigo, ou é o filho que ficou e não está pronto para a herança. Quando Deus prova você, não é porque Ele quer uma prova de amor de você. Deus sabe se você o ama ou se você não o ama. Quando Deus te prova, é para te aperfeiçoar. É para provar para você e para os demônios quem você é. A sua visão tem que ser maior que a sua oposição. Se ela não é maior que a oposição, é uma visão pessoal que é sua, que tem a ver com a sua centralidade, e se torna uma visão egoísta, a visão humana. Sabe, passe o Val de Jaboque, irmão, vai para a guerra. Jacó, quando lutou com Deus no Val de Jaboque, na verdade aquela era uma guerra com ele mesmo. Esse cara precisava se tornar Israel. E ele precisava vencer algo com ele mesmo. A vida de mentiras, a vida de engano. Uma vida sempre acalcanhando o irmão e as pessoas à sua volta. Passando a perna no outro. Aí o texto diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Olha só, coisa de louco. Quem que luta com Deus e prevalece? Tem até uma musiquinha que a gente cantava na igreja que dizia: Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Quem é que consegue, irmão? Ninguém, cara. Sabe o que acontece? Deus se deixa achar. Deus se deixa prender pelo homem para o ensinar, para mostrar para ele. Por isso que ele escondeu a eternidade no coração do homem, para ter uma certeza que o homem encontre. A eternidade está em você. E todas as vezes que você tem um encontro com Deus, que você tem uma batalha de oração, que você está rendido, o que Deus faz é mostrar o seu coração para você. Revelar você para você mesmo. E aí você cresce por dentro. Porque você começa a viver essa metanoia, essa mudança. Não se conforma mais com o mundo, mas é renovado por dentro, uma renovação da mente, uma renovação do entendimento, é uma renovação interna. Isso te leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso muda tudo. Aí você está chateado com as coisas que estão acontecendo aqui fora, com as pessoas que estão lutando contra você aqui fora. Eu vou dizer para você, as pessoas que estão lutando contra você aqui do lado de fora, não do lado de dentro. Estão lutando do lado de fora, não do lado de dentro. Quem traz para dentro é você. É você que traz o trem para dentro. Eu costumo dizer que se ofender é uma decisão sua. E eu sei que também não é fácil, porque a gente é humano, né? A gente é homem, tem natureza caída. Qual que é a natureza caída que faz você viver na ofensa? É a soberba da vida. É uma das concupiscências que trabalha o eu. Por isso alguém te ofende, você não leva desaforo para casa. Ou leva e fica doente. Leva o desaforo para casa e fica doente. Você deixa entrar tudo. Tudo vai entrando, tudo vai penetrando dentro de você. Pastor, mas como é que eu faço esse negócio de não permitir isso? Porque se eu conseguir, cara, se você conseguir
sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar lutando aqui do lado de fora e elas vão ficar cansadas. Elas vão ficar cansadas. E duas coisas vão acontecer. Uma, ou elas vão se tornar seus amigos. Duas, ou não vão te importunar mais. Mas você não pode se deixar afetar aqui dentro. Você consegue pensar em Jesus? Bom, ele foi açoitado, cobriram ele com um pano, batiam, socavam ele, davam murros, pontapés. Ele foi açoitado com um chicote que na ponta tinha lâmina e chumbo que arrancava pedaço da carne. Ele foi suspenso no madeiro. Antes de tudo isso, ele suou sangue lá no Getsêmani. E essa é uma doença chamada hematidose. E a pessoa soa sangue por causa do medo, pavor. Pensa num pavor terrível. Ela teve uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, o coração começa a acelerar, você começa a tremer, falta o ar. É horrível, não é? É um negócio terrível, parece que o coração vai sair pela boca. Pensa Jesus sentindo tudo isso, só que 1000 vezes mais, ao ponto de suar sangue. E a ciência comprova que é quase que impossível sobreviver a uma hematidose. E muitos estudiosos acreditam que a oração de Jesus, ali no monte, quando ele dizia, livra-me dessa hora, e Jesus estava intercedendo para não morrer ali, que ele tinha que morrer na cruz. Não sei, são teses teológicas. Mas eu sei de uma coisa: ele venceu o medo, enfrentando o medo. Pai, contudo seja feita a sua vontade, não como eu quero. Se possível, passa de mim esse cálice. Não! Seja feita a tua vontade. Ele está lutando uma guerra interior, uma guerra da sua dor, da sua alma, da sua humanidade, com a realidade que ele precisava vencer. Aleluia. E que ele só venceu porque tinha uma vida de oração. Jesus foi 100% homem, irmãos. Ele tinha fome, sede, frio, sentia ira. Jesus virou a mesa dos cambistas, fez um chicote com violência. Você imagina o cara Jesus virando a mesa com violência. Jesus sentiu ira. Ele chorou no velório, mesmo sabendo que o Lázaro ia ressuscitar. Ele chorou com os que choram, porque ele tinha alma. Por isso que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado, provado, testado o tempo todo. Segundo Coríntios 4:8, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. O tempo todo, a mortificação do Senhor no nosso corpo, na nossa carne, no nosso dia a dia. Será que quando Ele vier, Ele achará fé na terra? A fé para suportar, não a fé para conquistar. Sabe, irmãos, mesmo a gente que está aqui em cima pregando o evangelho para você, não é fácil. Não é fácil. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava me sentindo inútil.
Eu estava me sentindo sem fruto. Com todos os problemas que vieram na minha vida. Como ser humano que sou, como qualquer um de vocês, tem problemas também. E hoje pela manhã eu ministrei numa igreja. E eu tinha que estar lá. As pessoas me apresentaram com tanto carinho. O irmão que me apresentou, ele chegou a chorar, sendo grato a Deus pela minha vida, por ter saído do buraco que ele estava, por ouvir as minhas ministrações. Eu me segurei o máximo que eu pude para não chorar. Eu falei, eu não vou conseguir nem pregar aqui agora, porque aquilo foi Deus falando comigo. Você não é um nada. E às vezes nós fraquejamos, cara. Elias, o cara orava, fogo caía do céu. O cara orava, não chovia. Orava, voltava a chover. Venceu 450 profetas de Baal. Aí de repente uma mulher ameaça ele. Jezabel diz, amanhã eu vou colocar a vida dele como a de um deles. Vai morrer. Promessa. Ele se levanta com medo para escapar com vida. A Bíblia diz que deixou o seu moço, correu para o deserto. E o que ele faz no deserto? Ele diz, Deus, eu não quero viver mais não. Eu não sou melhor que os meus pais. Sabe o que ele está sentindo? O que eu falei para vocês. Talvez alguém pode olhar para mim e falar assim, como pastor, o senhor pode se sentir assim? Como eu? Como Elias. Quem sou eu perto de Elias? Mas se Elias se sentiu assim, eu não sou melhor que os meus pais. Ele está dizendo, eu não estou sendo bom não, Deus. Eu sou um fracasso total. Eu não quero mais viver. Toma minha vida agora mesmo. Aí Deus manda um anjo com uma bandeja, pão e água. Ai meu Deus. O pão é a palavra. A água que limpa e purifica. E o anjo diz assim, ei filho, levanta e come. Com a força dessa comida tu vai caminhar 40 dias e 40 noites. O cara comeu. Elias comeu, bebeu. E a Bíblia diz que ele voltou a dormir. O anjo precisou voltar de novo. Olha só, um toque não foi suficiente. Um alimento não foi suficiente. O anjo voltou de novo, falou, ei, filho, eu não te chamei, de novo. Levanta e come. A tua caminhada ainda é longa. 40 dias até o monte. Por que Deus mandou no monte? Porque o monte é o lugar do encontro. O monte é o lugar de manifestar glória, presença. E aquele cara estava precisando disso naquele momento. E a Bíblia diz que ele comeu e com a força daquela comida ele foi até o monte. Quando chegou no monte, no lugar de ir para o monte, ele entra na caverna. Olha a guerra interna. Ele ainda estava vivendo angústia. Ele vai para o fundo da caverna e se encolhe, fica ali, quietinho. Quem já ficou assim, irmão? Você não quer ver ninguém. Você quer se trancar num quarto, num lugar e ficar. Você e a sua dor. Aí de repente uma voz entra dentro da caverna, dizendo, Elias, o que fazes aí, Elias? Eu não te disse, vai para o monte? Aí ele levanta todo desanimado e começa a reclamar, Senhor, mas olha, pai, mataram seus profetas. Eu fiquei só, eu não dou conta. Não vai dar certo. Eu sou um fracasso total. E Deus diz assim, ei, você não está entendendo. Você não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal.
vai para o monte. Aí quando ele vai para o monte, um vento forte. Deus não estava no vento. Um fogo, e Deus disse: eu não estou no fogo. Um terremoto, e Deus diz: eu não estou nesse terremoto também. Deus está dizendo para Elias: ei, você está amplificando essa luta aí, você que está criando. Eu não estou nessa dor que você está criando. Isso é fraqueza. E você só vai encontrar a força de Deus se você diagnosticar a fraqueza. Porque, irmão, a força de Deus acontece quando você tem o diagnóstico da fraqueza. Por isso que Paulo disse: quando estou fraco, é aí que sou forte. Porque o poder, o dínamo de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha para Sansão. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão achava, não, é minha interpretação, Sansão achava que a força dele estava no cabelo. Por isso que ele caiu no erro do orgulho, do ego, porque ele se achava poderoso. Sansão foi caindo no conceito, e aí ele começou a brincar com o dom de Deus. Começou a contar enigmas para as pessoas descobrirem o segredo da sua força. Até que descobriram. Cortaram seu cabelo. De repente ele perdeu a força. Mas ele não perdeu a força porque cortaram seu cabelo. Ele perdeu a força porque ele perdeu a comunhão. Como é que eu sei disso? Porque quando esse cara se encontra com o propósito de Deus na sua vida, depois de rodar a moinha, depois de furarem os seus olhos, depois de muita humilhação gera humildade. Aí esse cara agora é humilde. Ele não é mais o que batia no peito e dizia: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora ele está amarrado na pilastra do templo. E está todos os filisteus ali. E você sabe que Sansão nasceu com um propósito. Ele foi consagrado ao nazireado. E o seu propósito de vida era destruir os filisteus. Ele brincou com isso. Ele se achou poderoso. Ele se achou forte. Ele se tornou promíscuo. E Sansão perdeu. Porque perdeu comunhão com Deus. Mas naquele momento ele se encontra com o propósito. Ele vê todo mundo ali, irmão, reunido. E ele humilhado. E ele faz uma oração. A oração que ele deveria ter feito todos os dias da sua vida. E ele disse: morra eu. Ó Deus, dá-me a força só desta vez. Morra eu com os filisteus. Não é mais eu matei, é morra eu. Quando você morre para a sua fraqueza, e você entende que ela é o orgulho, e você entende que ela é a prostituição, é a imoralidade, é a mentira, e você entende que essa é a sua fraqueza, e você decide dizer: morra eu, a força volta. A força volta, o cabelo começa a crescer. E a Bíblia diz que esse homem matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida inteira. Ele cumpre o propósito pelo qual foi chamado. Sabe, as coisas que você procura hoje, elas só virão quando você não as quererem mais, ou seja, elas virão no tempo certo. Quando não tiver mais a ver com você, mas a ver com Ele. Sabe, Moisés, quando descia do monte, o rosto resplandecia, irmãos.
E ele nem sabia que o rosto brilhava. Porque quando você não procura a glória vem. E você nem percebe que a glória veio. Quando você não procura a prosperidade vem. E quando ela vem, você não tem apego. Porque você está atrelado a um propósito que é maior do que dinheiro, maior do que homens, maior do que nomes, maior do que ego humano, maior do que pessoas. Você começa a entender que tem a ver com Ele. Segundo Timóteo 2, Paulo diz: meu filho, Timóteo, fortifica na graça que há em Cristo. E aí ele diz: olha, o que de mim você aprendeu, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens que sejam idôneos, e que também ensinem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Considera que digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, e que é da descendência de Davi, que ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro em trabalhos, em prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus está livre, ela não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que nós morremos com Ele, aleluia, e também com Ele viveremos. Nós sofremos com Ele, e com Ele também reinaremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Posso fazer uma perguntinha para você, irmão? Quantos aqui foram infiéis a Deus, depois de ter o conhecimento da verdade? Pastor, fui infiel, eu errei. Tem coragem? Eu levanto a mão e o pé, irmão. Mais de uma vez, um monte. Eu fui infiel e Deus permaneceu fiel. Não desistiu de mim. E não desistiu de você. Nós temos que ser um povo de batalha, queridos. Deus não nos chamou para viver uma peça de teatro. Por isso que na igreja aqui, irmão, nós não acreditamos no entretenimento. Eu não vou dar para você o que você quer ouvir. Sabe por que tem um monte de gente morrendo na fé, abandonando a fé? Porque prometeram coisas que não existem. Eu ouvi 2 cantores evangélicos que apostataram da fé e que disseram: nós pregamos a vida inteira que Jesus cura, que Jesus faz e não sei o que, e nunca vi isso acontecer, por isso nós apostatamos da fé. São pessoas que não aprenderam o evangelho verdadeiro, acreditaram nesse triunfalismo. O verdadeiro evangelho é para suportar, é para passar pela dor, irmão, e suportar. Se nós tratarmos a igreja como um circo, como diz o pastor Luiz Hermínio, vai ter que se vestir de palhaço. E olha que já tem um monte de igreja vestindo de palhaço, para dar entretenimento para as pessoas. Efésios 6:10, a Bíblia diz que essa é a nossa luta. Ela não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade que habitam em lugares celestiais. Por isso nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus.
o capacete da salvação, uma mente blindada, a couraça da justiça, uma vida na verdade, o escudo da fé, uma fé que crê no impossível, que crê nas coisas que não são como se já o fosse antes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o sapato da preparação do Evangelho, ou seja, andar naquilo que cremos, andar sobre a palavra que pregamos e cremos. Aleluia! As pessoas estão acostumadas com água com açúcar, não estão preparadas para o confronto, querem apenas o entretenimento. Não, aqui não tem fast food. Cutuca o teu irmão, fala: não tem avivamento de micro-ondas. Aqui você não escolhe o prato. Aqui você não escolhe, o prato já está pronto. Aqui a mensagem já está pronta desde a fundação do mundo. Nós estamos levantando um exército. Quem ama? Quem é esse exército? São pessoas que amam a Deus acima de tudo. Gente que ama a Deus acima do pai, da mãe, da esposa, dos filhos. Eu não estou falando de desonrar, não. Eu estou falando de Jesus ser o mediador em todas as coisas. Gente que ama a Deus mais do que seus bens, mais do que sua própria vida. Por isso você suporta. É a fé de Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Eu cantarei louvores ao Senhor. Eu estou aqui para suportar, porque o que há de vir virá e não tardará. É a fé de Paulo. Quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Ele diz: não, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma fé inabalável. É a fé de Jó, que diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Irmão, se isso não acontece, você não serve para o exército de Deus. Porque senão você vai viver fazendo as coisas pensando no seu bem-estar pessoal, e o plano de Deus está acima do seu bem-estar pessoal. Não tem a ver com a gente. Minha luta não é contra pessoas. Pessoas nós amamos, independente se elas nos amam ou não. Nós precisamos de um reabibramento. A igreja precisa crescer na palavra. Irmão, se Deus não quisesse que você lutasse, Ele te daria medalha sem conflitos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Irmão, o agricultor só come se plantar, o atleta só ganha se correr, o soldado só tem despojo se ganhar a guerra. Apocalipse 12:10. Ouvi a grande voz do céu que dizia: é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do nosso Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o diabo, seus demônios, foi derrubado. E quem é ele? É aquele que diante de Deus acusava os nossos irmãos de dia e de noite. O acusador foi derrubado, ele foi vencido. Quem venceu? Versículo 11. E eles o venceram. Quem eles? Eu, você e a igreja redentora. Eu e você venceram o nosso adversário, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e também pela palavra do testemunho, pela palavra do seu testemunho. Gente que não amou a sua vida até a morte.
Jesus já fez a sua parte na cruz. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Como, pastor? Aleluia! Pelo sangue de Jesus na sua vida e pela palavra do seu testemunho. Quando Jesus morreu na cruz, ele gerou a noiva. E agora nós somos a noiva de Cristo. E a palavra é: maridos, se vocês não estiverem prontos para morrer pela esposa, ei, irmãos, você não está pronto para morrer por Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Você não está pronto nem para morrer pela esposa, pela família. Por isso que a Bíblia diz, escute, que se o obreiro não governa bem a sua casa, não pode fazer nada na casa de Deus, não tem autoridade para ser luz na vida de ninguém. Porque essa liderança, essa unção não fala de um microfone, não fala de uma posição de igreja, não fala de um cargo a ser ministrado. Está falando de uma vida transformada, de uma pessoa em si, alguém que é um ministério da reconciliação na sua autenticidade de vida. Essa palavra é loucura para aqueles que perecem. Se você está desconfortável, eu tenho uma palavra para você. Essa aqui não é a sua igreja. A palavra do seu testemunho precisa acontecer. Ou seja, você precisa se tornar isso aqui, cara. A verdade de Deus precisa se tornar uma verdade na sua vida. Roubava? Não rouba mais. Prostituía? Não prostitui mais. Traía? Não trai mais. Mentia? Não mente mais. Enganava? Não engana mais. Tem que haver transformação. Pastor, como eu faço? Vai para o Val de Jaboque. Luta com Deus, deixa Deus tocar em você, deixa Ele marcar você aonde você precisa ser marcado, para você voltar e consertar, reconciliar com quem precisa reconciliar, erguer a cabeça e dizer: eu não sou mais quem eu fui, agora eu sou Cristo, Ele vive em mim, não vivo mais eu. Ei, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Gostoso é ser novo convertido, irmão. É muito bom quando você começa na fé, é ou não é? Só vê coisa boa, irmão. Na igreja, eu quero só ver milagre. Deus fala com ele tudo, toda hora. Você olha para os irmãos, você vê todo mundo crente, todo mundo é bom. Oh, como é coisa boa o novo convertido. E aí Deus te livra de muitas coisas. Mas depois que você entende algumas coisas, Deus fala: não, agora você vai para a guerra. Então na hora de você viver algumas batalhas, e os milagres começam a cessar. Não tem mais milagre. É aquele momento que você fala: puxa, pastor, por que Deus não usa um profeta para falar comigo? Não, agora você vai ter que ouvir Deus falar na lágrima, no silêncio. Você vai ter que ter um encontro com a sua dor, com a sua fraqueza, para você entender que da fraqueza virá a força, para que você amadureça, cresça. Vai ser necessário um tempo assim. Deus mostrou para Abraão a terra da promessa, Gênesis 13:15. Está vendo essa terra aí que você está vendo do monte, Abraão? Essa terra eu hei de dar a ti e a sua descendência. Aí vem Abraão, depois vem Isaac, Deus mantém a promessa. Depois vem Jacó, Deus mantém a promessa. Em Jacó, Deus levanta, José, que depois vem Moisés, que leva o povo para a terra. Em Josué, Deus cumpre a promessa de entregar a terra. Só que essa terra está cheia de amorreus, essa terra está cheia de filisteu, de jebuseu, de cananeu. Essa terra está cheia de gigante que consome seus moradores. E você vai ter que guerrear para possuir a promessa. Você vai ter que lutar. Lá em Abraão, Deus só mostrou a parte boa, a terra que eu vou te dar. Em Josué, o negócio ficou estreito. Olha o processo para amadurecer. Quantas gerações? Geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, Josué. 4 gerações.
Ou você vê a terra, ou você vê gigante. Ou você vê a terra, ou você vê gigante. Deus só te protege da guerra quando você não está pronto para a guerra. Quando o povo sai do Egito em Moisés, eles não estavam prontos para a guerra. Eles não estavam prontos para a guerra. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Êxodo 13:17. A Bíblia diz que quando o faraó deixou o povo ir, Deus levou esse povo por um outro caminho. Levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Não. Deus levou por outro caminho para que eles não se deparassem com a guerra e se arrependessem, porque eles não estavam prontos para a guerra. E quando você não está pronto para a guerra, irmão, Deus te livra. É o novo convertido vivendo, né? Mas quando começa a entender algumas coisas, depois de alguns processos no deserto, cutuca o teu irmão, diga para ele: depois do deserto, deserto serve para duas coisas, tá? Ou ele mata você, ou ele prepara você. Depois do deserto, se você sobreviver ao deserto, Deus diz assim para você: agora vai, entra na batalha, entra na guerra. Aleluia. Eu sou contigo. As muralhas vão cair, irmão, diante dos teus olhos, porque você não vai na sua força, você vai na dependência de Deus, cara. Aleluia. Por favor, não desista. Levanta a tua cabeça, cara. Dobra o teu joelho, orando sempre, sem desvanecer. Orando sempre, sem desvanecer. Pastor, não estou muito bem. Eu estou entendendo, irmão. Você está como Elias. Sai dessa caverna aí. Vem para cá. Vem para onde a glória está. Eu vou te mostrar que eu não estou no fogo, não estou no vento e nem nesse terremoto. Eu tenho uma palavra para você. Volta pelo mesmo caminho. Vai lá. A minha palavra, a minha promessa continua de pé. Não desista. Nós estamos em guerra. Não desista. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deixa Ele te encher hoje. Deixa Ele te encher hoje de expectativa, de força. Encontre força aí nessa fraqueza aí. Pastor, meu problema é esse aqui. Então é aí mesmo que Deus vai te encher de força. É na falta de perdão, é aí que Ele vai te pegar. É na tristeza, é na angústia. É aí que Ele vai pegar você e vai transformar. Você precisa entender que é aí. É aí mesmo. Onde você é incapaz, Ele diz: eu faço você capaz. Não é pela violência, é pela glória de Deus, é pelo Espírito de Deus. É Ele que te capacita. Fica de pé comigo nessa noite.